Olá, seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo da emissora, e me acompanham na bancada nesse programa de hoje as jornalistas Isabela Bastos e Flávia Moura, que compõem o quadro de repórteres aqui da nossa emissora da Band Amazonas. O convidado desse programa de hoje é o vereador, presidente da Câmara Municipal de Manaus, Joelson Silva, do PSDB. Vereador, presidente da Câmara, muito obrigado pela presença aqui na entrevista coletiva e espero que essa conversa sirva para a gente esclarecer muitos pontos aí dessa sua gestão. Eu que agradeço o convite. Acredito que vai ser uma boa conversa, né? E a gente está aqui para responder as perguntas. Estamos vivendo um momento aí pré-eleitoral, né? Então isso já tem levantado muita discussão, inclusive essa antecipação das eleições que eu tenho visto algo bem diferente dos outros anos, né? 2020 é o ano eleitoral, mas 2019 já está bastante movimentado. Inclusive o seu partido, que é o partido do prefeito de Manaus, que não deve ter uma continuidade por já vir, né, de uma reeleição, essa movimentação ainda maior, né, tem uma indicação do prefeito, já tem algum rumo para isso? O prefeito é um eleitor privilegiado, vamos dizer assim, né? Ele não ainda apontou nenhum nome para ser candidato a prefeito. Essa candidatura a prefeito provavelmente teremos aí em torno de 10 a 12, 13 candidatos, pela formação dos grupos políticos que a gente tem observado durante esse tempo, mas evidentemente que o prefeito é, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que vai, vamos dizer assim, poder fazer parte de forma decisiva em uma eleição para a prefeitura. Ele não pode mais ser candidato à reeleição, isso é verdade, mas ele, com certeza, o nome que foi apontado por ele vai ser um nome que vai estar aí, com certeza, disputando essa ida aí para o segundo turno tão almejado por todos os candidatos. Presidente, na Assembleia Legislativa, pelo menos uma boa parte dos parlamentares foi mudada, vamos colocar assim, né? Então, teve uma renovação. E qual a sua opinião em relação aos parlamentares lá da Câmara Municipal? Porque há uma movimentação na internet, nas redes sociais, para que nenhum vereador seja reeleito. Como é que o senhor enxerga isso? Olha, historicamente, na Câmara Municipal de Manaus, geralmente 50% da casa se renova. Isso já é uma quantidade, assim, vamos dizer assim, bem grande, né? Eu acredito que nós vamos manter, eu acho, essa regularidade de 50%. Evidentemente que eu conheço muitos colegas lá que desenvolvem um trabalho muito importante e realmente dão vazão ao seu mandato, se dedicam, são determinados no seu mandato. Mas, evidentemente, quando você se organiza em agremiações partidárias, tem agremiações que vão fazer vereadores e outros que não vão conseguir fazer. E muitas vezes tem colegas nossos nessas agremiações que não conseguem o número de voto ou o quociente eleitoral para que ele possa ser eleito. Mas essa movimentação chega a preocupar o senhor ou não? É normal, faz parte da democracia? Eu acredito que sim. Eu sinceramente, estou confiando no trabalho que eu venho fazendo durante esses anos. Eu fui vereador suplente durante 1 ano e 7 meses no primeiro mandato. Esse mandato é o primeiro mandato que eu exerço como vereador titular. Estou há 2 anos na Câmara. Nos primeiros 2 anos na Câmara, eu exerci o mandato de presidente da CCJ. Depois fui ser líder do prefeito 1 ano e 7 meses. E culminou com a minha chegada à presidência da Câmara em um mandato titular. Então, eu tenho procurado fazer o meu trabalho de forma muito tranquila, respeitando, evidentemente, o eleitor, mas tenho me dedicado a todos os dias, vamos dizer assim, a desenvolver um mandato que realmente a população possa ver que nós estamos trabalhando. Esses instrumentos, até de poder conhecer o mandato do vereador, é algo que a gente tem trabalhado lá na Câmara, mas provavelmente deve permanecer essa questão histórica de renovação de 50%. Né? Aconteceu um pouco mais na Assembleia, né? Mas nós estávamos vivendo um momento ali diferente, né? Eu acho que esse momento já está arrefecendo, é a minha opinião, do novo. Hoje as pessoas estão olhando o novo, mas também estão vendo se tem a experiência, né? Se tem a capacidade realmente de poder exercer um mandato. Já deu tempo de duvidar do novo? Olha, é assim, as pessoas são imediatistas, né? O eleitor, na minha opinião, não é fácil você fazer a gestão de um governo do Estado, de uma presidência da República, de uma prefeitura de Manaus. Você chega na administração pública, você se depara com uma série de questões burocráticas,
uma série de problemas que você tem que enfrentar no dia a dia. Então, você precisa de um tempo para que você possa empreender a sua administração. As pessoas querem que isso se resolva a curto prazo e muitas vezes não acontece assim. Né? Então, isso é necessário muitas vezes um tempo para que você possa empreender a sua forma de administrar em qualquer executivo, ou presidência, ou governo de estado, ou prefeitura. É a minha opinião. Um ponto polêmico que foi essa questão da renovação. Outro ponto muito polêmico dentro da Câmara são as faltas dos vereadores. Como é que a Câmara tem feito, e principalmente o senhor na gestão, para tentar melhorar a questão dos vereadores faltosos? Olha, nós temos um regimento, esse regimento, no que diz respeito a essa questão das faltas, ele já tem aí mais de 15 anos que ele tem, vamos dizer assim, essas prerrogativas, né? O vereador tem lá, tem umas 3 maneiras de você justificar as faltas. O que nós fizemos? Nós compramos um painel eletrônico, né? Esse painel eletrônico, você coloca a sua presença na sua digital, na hora da ordem do dia você tem que estar presente para colocar também a sua presença, mas muitas vezes o que acontece é que, por exemplo, o vereador está doente e justifica a falta, e ali vai como uma falta, mas ela é justificada, certo? Ele estava enfermo. Nós temos vereadores lá, por exemplo, que fizeram ponte de safena, temos vereadores que passaram por um processo muito, muito difícil de câncer, que ficaram afastados muitos dias da Câmara, e essas são faltas justificadas por motivo de saúde. Termina que elas entram ali dentro das faltas, né? É computado como falta, mas é falta justificada. E aí apareceu esse número grande de faltas, mas na verdade, por sinal, por causa de vários vereadores que estavam enfermos. Então isso foi um dos problemas. Mas na média mesmo, os vereadores não faltam, né? Até porque nós temos segunda, terça e quarta de sessão plenária. Segunda-feira, pequeno expediente, terça-feira, grande expediente e quarta-feira. E todos os 3 dias, ordem do dia. Então, a gente precisa de um quórum necessário para fazer, por exemplo, a ordem do dia. E dentre essas justificativas, presidente, tem a motivo de força maior. O que se enquadra nisso? Essa é uma questão que nós estamos tentando melhorar dentro do regimento, certo? É uma questão que a gente está tentando modificar dentro do regimento da casa, essa questão do motivo de força maior. Nós precisamos fazer uma mudança para tornar mais clara essa questão, mas isso é algo que já vem aí, já de mais de 15 anos, né, usando essa mesma prerrogativa. Então, isso já está sendo estudado, foi feita uma comissão de vereadores para poder analisar isso e ficar mais clara essa questão da força maior, para que também não termine caindo nesse sentido de que o vereador é muito faltoso. Quando foi inaugurado o telão, que foi recente, foi até falar da questão de que agora com a digital não seria possível o vereador de alguma forma mandar outra pessoa ir lá e registrar sua presença. Olha, isso aí nem pode acontecer, porque se isso acontecer, isso pode levar até a quebra de decoro, né? Mas melhora muito, vamos dizer, você poder verificar que o vereador está lá. O vereador colocou a digital, imediatamente o painel muda de cor no nome dele. Na ordem do dia, ele chegou para a ordem do dia, ele tem que colocar digital de novo, para poder confirmar a sua presença. Então, isso melhora muito. A visibilidade do painel, ela é distante do que nós tínhamos lá. O painel que nós tínhamos lá tinha 14 anos. Ele ia parar, ele ia dar problema. Então, nós fizemos uma licitação, contratamos uma empresa, que é uma empresa que presta serviços dos painéis do Senado Federal, certo? Então, para você ter uma ideia, ontem nós tivemos uma sessão na Câmara que foi feita uma exposição por uma psicóloga sobre a questão do suicídio. Quando ela colocou lá no painel a exposição do trabalho que eles vêm fazendo de pesquisa, é algo impressionante a resolução do painel para quem pode acompanhar de casa, para quem está lá, para quem olha na internet, para quem acompanha do celular. Então você realmente tem mais transparência no que diz respeito à presença dos vereadores, né? O vereador, quando vai falar, aparece no painel, né? Quando a Câmara passa o painel, destaca a presença do vereador. Se o vereador pede uma questão de ordem, aparece lá o nome do vereador. Então, você não tem como não acompanhar se o seu vereador está ou não está presente nas sessões. Isso é transparência, vamos dizer assim, muito melhor do que o que era antes. O senhor falou em acompanhar pela televisão, pelo celular, como é que faz? Bom, você entra no nosso site, né, da Câmara, e você vai e entra lá para acompanhar pelo celular. A gente é online ou entra pela TV. Nós temos um canal de TV, isso vai inclusive mudar daqui a alguns meses, porque nós vamos ter o canal da TV Senado, né? Nós vamos usar uma aba da TV Senado.
a partir de alguns meses aí nós já vamos estar usando essa TV Senado, né, numa aba que é junto com a Assembleia Legislativa. Mas você pode ver pela TV, né, tem um canal, você pode olhar pelo celular online ou você pode também ouvir pela Rádio Câmara. Nós temos uma Rádio Câmara, a Rádio Cidadã 105.5, que ela transmite toda a nossa sessão, além dos trabalhos das comissões, né, nunca havia acompanhamento, vamos dizer assim, das comissões quando se reuniu. Por exemplo, a CCJ está reunida, em alguns momentos a Rádio Câmara transmite as reuniões da CCJ, certo? Então, isso é transparência também para que a pessoa possa acompanhar o dia a dia do seu vereador. O senhor citou aí várias inovações, e o que tem feito durante a sua gestão para trazer essa modernidade, a questão da transparência lá para a Câmara, além do painel novo e essa questão da transmissão pela TV Senado também? A Rádio Câmara, que já está funcionando, é uma forma de você também acompanhar. Nós vamos implementar agora um novo sistema legislativo que pertence ao Senado, inclusive foi criado no Senado, que é a Interleges. Esse sistema é um sistema que você pode adentrar ele quando nós instalarmos pelo celular. Você pode olhar lá quais são as matérias que vão ser votadas. Você pode baixar, inclusive, os projetos de lei que estão sendo votados ou que foram votados nas sessões anteriores. Vamos dizer assim, um sistema muito mais moderno do que nós usamos hoje lá e muito mais transparente. Então, ele vai abrir uma série de opções para o eleitor, para que ele possa acompanhar as atividades dos vereadores. Por exemplo, ele quer ver uma moção que vai ser votada. Esse sistema vai permitir que ele online possa entrar lá, baixe no sistema da Câmara e entre no sistema Interlege e possa ver a moção que vai ser votada naquele dia, ou se foi uma moção votada de alguém que ele conhece, ou algum projeto de lei que interessa, ou alguma associação, enfim. Então, essa é uma das parcerias que nós estamos já bem avançada, juntamente com o Senado, e nós vamos estar interligados também a outras casas legislativas quando nós implantarmos o Interlege. Então, essa é uma forma de transparência. Presidente, agora só uma pergunta, o senhor tocou no assunto do projeto de lei, em cima disso eu pergunto quais são os projetos de lei considerados pela Casa mais importantes que já foram aprovados? Olha, eu acho que nesse último semestre foi o do aplicativo. Por que digo que é do aplicativo? Porque ele lotou as audiências públicas, né? Quando nós apresentamos, quando o projeto veio do Executivo, para que nós pudéssemos colocar em pauta, já chamou a atenção de muitas pessoas e a população estava participando desse processo, porque eles queriam que nós votássemos até o meio do ano a regulamentação dos aplicativos. O que aconteceu? Nós estabelecemos 3 audiências públicas, que naquele momento nem foi muito aceita por quem fazia o aplicativo, eles achavam que isso poderia dar algum problema na Câmara, né? Algum tipo de desentendimento entre as pessoas interessadas, os taxistas, mototaxistas, né? Transporte coletivo e os aplicativos. Eu insisti nessa questão de fazer as 3 audiências porque eu entendi que eu poderia abrir para todas as pessoas falarem, né? Além dos interessados, os munícipes também teriam oportunidade de dar uma opinião, fazer uma sugestão para que pudesse fazer uma mudança no projeto de lei. Eu considero essa daí, vamos dizer assim, a lei mais polêmica, que mais gerou e que mais despertou a participação da comunidade, porque todas as audiências eram lotadas na Câmara. E, graças a Deus, não houve nenhum problema, nenhuma dificuldade de aprovar. Aprovamos a lei, todos participaram e todos tiveram vez para poder falar, todos tiveram democraticamente a oportunidade de se expressar nessa participação, nessas audiências públicas e na aprovação da lei que foi sancionada pelo prefeito. Bom, entrevista coletiva recebe o vereador, presidente da Câmara Municipal de Manaus, Joelson Silva. A gente vai para um breve intervalo e volta já. De volta com o programa Entrevista Coletiva, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Joelson Silva. A gente discorreu aí por vários assuntos no primeiro bloco, mas eu gostaria que o senhor fizesse, de forma breve, a gente já discorreu algumas coisas, um balanço desses 9 meses de gestão à frente da Câmara Municipal. Olha, eu considero essa Câmara Municipal uma das mais produtivas, porque, para você ter uma ideia, só nesse semestre passado foram apresentados 200 projetos de lei. Então, você imagina 200 projetos de leis apresentados em um semestre, é muita matéria para você analisar. Então, esses projetos estão em tramitação, né? Isso requer das comissões também um número maior de reuniões e um número maior de trabalho para avaliação desses projetos. Além disso,
do que eu já falei sobre a questão da transparência, do painel, do Interleges, nós resolvemos também municiar e instrumentalizar melhor as comissões, que são comissões que têm uma proximidade muito grande da população. Por exemplo, a Comissão de Defesa do Consumidor. É uma comissão que não tinha uma sala, vamos dizer assim, adequada para o número de pessoas que a procuravam. Então, nós fizemos uma nova sala, nós equipamos essa sala e nós criamos essa comissão, interligamos ela numa rede, que é a rede de proteção do consumidor. Então, as pessoas vão lá, procuram, participam das audiências ou procuram a comissão, elas já são encaminhadas, né, para os órgãos competentes, PROCON municipal, PROCON estadual, delegacia, enfim. Então, nós aparelhamos, nós instrumentalizamos para que a população pudesse ter acesso e dar as informações, participar das audiências nessa comissão e, a partir daí, poder ser encaminhadas para resolver as suas demandas. Nós vamos inaugurar agora a sala da Comissão de Defesa e Direito das Mulheres, né? Então, é uma sala que não existia, ela já está sendo equipada também, vai ter uma parceria muito boa com o Tribunal de Justiça, com a Delegacia das Mulheres, de Defesa das Mulheres. Por sinal, nós temos assim, feito várias audiências públicas na Câmara Municipal de Manaus, tratando desse assunto, debatendo sobre os direitos das mulheres. Eu, como vereador, sempre fiz parte dessa comissão, né? Então sempre atuei muito forte juntamente com as mulheres da casa. Agora eu não posso, porque o regimento me impede, como presidente, participar de comissões, mas eu estou presente nessas audiências, nessas sessões que as mulheres fazem. Então, nós vamos criar também essa sala para que as mulheres possam encontrar também na Câmara Municipal de Manaus o esclarecimento, né, para alguma demanda, para algum problema e serem encaminhadas para essa rede de órgãos que existe, né, para que a mulher também possa, de alguma forma, ter o seu alento ali na Câmara Municipal de Manaus, já que, infelizmente, nós enfrentamos um problema muito grave, muito sério, no que diz respeito à violência contra as mulheres e o feminicídio, que chega a espantar, muitas vezes, o número de feminicídios que são cometidos. Então, nós, inclusive, fizemos uma resolução pela mesa diretora, aí eu me dirijo à Flávia e à Isabela, que é proibido contratar para cargos comissionados pessoas que foram condenadas pela Lei Maria da Penha. Então, a gente saiu na frente aí de muitas outras câmaras do Brasil, fazendo com que a pessoa possa pensar duas vezes em cometer esse crime terrível. Já chegou caso assim, presidente, lá na Câmara? De contratação? Já teve um. Agora, deixa eu lhe perguntar uma situação. O Parlamento Municipal, ele é considerado, pelos críticos, vamos dizer assim, como um anexo da Prefeitura. Ou seja, tudo que a Prefeitura pede, a Câmara lá está para dizer, ok. Eu pergunto do senhor, de fato, isso acontece ou a Câmara tem a sua independência? Olha, deve ter a sua independência, né? Uma das coisas que ficou muito claro quando eu fui candidato a presidente, eleito presidente, e eu tive essa conversa muito tranquila quanto ao prefeito, e aí tem o lado daquela pessoa que já exerceu cargos no Legislativo, né? Percebi que ele tem um entendimento muito tranquilo quanto a isso, da independência da Câmara, independência dos poderes. Agora, é evidente que isso acontece em qualquer casa legislativa, né? Tem geralmente uma bancada forte de sustentação ao governo, dependendo de como o governo também age durante os seus anos de mandato. O prefeito tem uma bancada muito forte lá, né? Então, eu não diria que ter uma bancada forte é ser subserviente, né? Porque você tem a sua independência. Eu posso discordar a qualquer minuto daquelas matérias que chegam da prefeitura na Câmara. Eu já fiz emendas a matérias do Executivo. Então, o vereador tem essa prerrogativa, é legal, né? Ele tem essa prerrogativa constitucional. Então, eu não considero a Câmara, de forma nenhuma, um anexo da Prefeitura. Muito pelo contrário, tenho lutado para que a gente possa ter esse entendimento de nós termos a nossa independência. Aquilo que for bom para a cidade, os projetos que são interessantes, são bons, projetos que realmente possam trazer benefícios para a cidade, a gente votar a favor. Os que não são tão bons, a gente pode dar uma melhorada. A Câmara também tem essa prerrogativa, fazer emendas, fazer sugestões, fazer uma indicação, enfim, e os que não são bons, rejeitar, né? Então, a Câmara tem essa prerrogativa e deve ser assim. Então, eu não acredito nessa subserviência, não. Ainda nessa questão de críticas que possam surgir, o senhor falou em 200 projetos aprovados, né, tramitando. Tramitando. E acho que até inclusive um próprio vereador, o vereador Irã Nicolau, chegou a uma vez
criticar a atuação da Câmara, dizendo que alguns dos projetos lá são instituir datas comemorativas. Não que o senhor faça uma resposta a ele, mas como é que o senhor responde às críticas a alguns projetos de lei que a população não entende como que vai mudar o seu cotidiano, a sua rotina, a sua melhoria de vida? Olha só, Neto, nós seguimos uma legislação, a Constituição Federal, Constituição do Estado. A nível municipal, lei orgânica do município e regimento interno. Então, muitas vezes, nós queremos fazer uma lei que esbarra exatamente nessas leis. Nós não podemos, por exemplo, usurpar da iniciativa do Poder Executivo. E às vezes o vereador quer fazer uma lei, mas essa lei esbarra exatamente em uma prerrogativa da lei, por exemplo, constitucional. Eu não posso invadir, né, a seara do Executivo. Isso não lhe cabe, vereador, né? Não, é mais ou menos isso. Então, hoje, a legislação impede muitas vezes que você possa apresentar uma proposta, que muitas vezes ela é boa, a proposta. O projeto de lei é bom, mas esbarra, infelizmente, em alguma questão constitucional ou legal. Por que eu falo constitucional ou legal? Porque pode ser que esbarre na lei orgânica, ela é legal, ou na Constituição ela é constitucional ou inconstitucional. Então, aí está o problema. A gente tem que começar a modificar também, desde a Constituição, porque a lei orgânica ela é fundamentada na Constituição, então lá tem um artigo que não permite que a gente entre nessa seara do Executivo, mas em alguns estados, em alguns municípios, isso tem sido, assim, vamos dizer, de alguma forma mais maleável, tem se encontrado alguma forma jurídica de poder fazer alguns projetos que muitas vezes antes se entendia dessa forma que era inconstitucional. Hoje já tem um outro entendimento, inclusive pela própria Justiça. Aqui a gente já consegue fazer isso em alguns projetos? Nós já tivemos sim, por exemplo, quando nós decidimos votar sobre a questão do estacionamento lá dos shoppings e a Justiça derrubou. Né? Nós tínhamos um entendimento diferente, né? Aquilo era uma prerrogativa para a regulamentação da Prefeitura, a Câmara resolveu intervir, né, na questão lá dos minutos, né, estender para 30 minutos, e já teve outras questões como essa, mas a Justiça entendeu que era inconstitucional. E algumas vezes dá certo, a Justiça até entende que é constitucional, outras não. Aí se faz, vamos dizer assim, você cria uma jurisprudência para aquele assunto e termina dessa forma conquistando um espaço a mais, no caso no Legislativo. O senhor falou da questão da regulamentação do transporte por aplicativo. Tem também a regulamentação do transporte alternativo executivo aqui, que também foi pauta na Câmara esse ano. Foi pauta. Ele vai passar a integrar, né? Nós já votamos essa matéria, mas hoje já tem uma outra percepção disso. Ele vai passar a integrar o transporte coletivo, né? Não mais como simplesmente alternativo. Essa ideia já veio com a intervenção que a Prefeitura essa ideia fez? já veio com a intervenção da Prefeitura. Então, provavelmente, como isso é algo que está sendo feito e está sendo organizado pela Prefeitura, esse executivo alternativo passará a integrar isso já deve vir com a lei nesse sentido, o transporte coletivo. Os vereadores estão acompanhando esse processo? Sim, a gente acompanha, boa parte. Evidentemente que alguma coisa a gente não fica sabendo, porque tem questão técnica que está sendo discutida, debatida, e muitas vezes nós estamos presentes. Mas boa parte dessa discussão a gente tem participado. Presidente, o senhor acredita que a população enxerga a política agora, nesse momento, com bons olhos? Não. Eu acho que devido a esses escândalos, devido a essa série de coisas que aconteceu durante esses anos, a população se decepcionou muito com a política. Por isso que os políticos eles têm realmente que demonstrar, e de forma muito transparente, muito verdadeira, o seu trabalho, o que eles querem, o que eles pensam, né, os seus princípios, os seus valores, isso é muito importante. A gente acompanhou aí, todos nós, Flávia, Neto, Isabela, assim, escândalos terríveis de desvio de dinheiro, de uso de estatais para beneficiar pessoas A, B, C e D, enfim. E isso criou um descrédito da classe política para as pessoas, né? As pessoas se decepcionaram, passaram a ver o político de uma outra forma. Mas a política é necessária, você faz política até na sua casa. Eu, por exemplo, tenho que fazer política com a minha filha, ela quer comprar uma roupa, não posso comprar aquela roupa, tenho que conversar com ela qual é o que eu posso comprar. Essa daqui o dinheiro dá para comprar. E ela fiscaliza de perto. E ela fiscaliza de perto, né? Principalmente mulheres, sou pai de 3 meninas. Está aí a minha participação sempre na Comissão de Defesa e Direito das Mulheres. Porque eu tenho esse compromisso, é verdade, sou mesmo homem de sorte. Eu tenho esse compromisso, esse comprometimento com as mulheres. Então,
A política está em todos os lugares. Então, é preciso ter um gestor para administrar uma prefeitura, é preciso ter um gestor para administrar o governo do Estado. Então, as pessoas têm que ter mais critérios, isso eu digo olhando para o eleitor, acompanhe aquela pessoa que você votou, acompanhe aquela pessoa que você vai votar, exija exatamente dessa pessoa as promessas que ele fez na campanha, entendeu? Se não dá certo, aí você muda, se der certo, entendeu? Ponto para essa pessoa. Então, eu acho que nós políticos temos esse compromisso também, de poder agir com transparência, com firmeza e com verdade com a população e fazer jus ao voto que nós recebemos todas as eleições. O nosso tempo está chegando ao fim. Agradecer desde já a Flávia Moura, a Isabela Bastos pela participação aqui com a gente. Agradecer também ao senhor presidente. Eu peço que o senhor, então, para esse final, fale quais são agora os passos da Câmara até o fim do ano, a guarda da Prefeitura, agora durante esse período, alguns projetos importantes, como a relação com o orçamento, né? Como é que está? Nós teremos agora, vamos fazer uma mudança no PPA e vamos votar a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e essa LOA é que vai servir para a execução orçamentária do último ano de governo do prefeito. Então, vocês imaginem, Flávia, a Isabela, Neto, que vai ter muita discussão, muito debate, e o vereador tem que aproveitar esse momento para que, se for possível, ele fazer uma indicação, fazer uma emenda a essa LOA, poder contribuir, cooperar, enfim, na discussão do debate da Lei Orçamentária Anual. Esse último ano é importante também para os vereadores conseguirem dar uma atenção à sua base política, também tem a questão das emendas impositivas, é hora de cobrar agora. Isso é verdade. Eu, por exemplo, já tenho algumas instituições que já foram lá ao meu gabinete apresentar todo o projeto que eles realizam, enfim, então geralmente eu mando emendas para Manaus CUT, para a execução de algumas obras, são obras pequenas, esse ano deve chegar em torno de 620 a 640 mil a emenda impositiva do vereador. Então ele tem aí a possibilidade na sua base eleitoral ou em algum local que as pessoas exijam que tenha ali um instrumento público, né, uma academia ao ar livre, a reforma de uma escola, ele poder destinar essas emendas impositivas. Então, e também para as instituições, né, que muitas vezes vão lá buscar esses recursos, geralmente instituições muito conhecidas e muito sérias, graças a Deus, estão indo lá à Câmara. Então, é importante que o vereador esteja antenado para que possa também poder, de alguma forma, assistir a sua comunidade. Muito obrigado. O programa Entrevista Coletiva fica por aqui. Fique agora com o programa Canal Livre. Presidente.